Salve, salve, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos chegando até sua casa, mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, pela Rede América, também pelo nosso canal no YouTube. Eu quero, de antemão, agradecer o carinho, a audiência de todos os telespectadores. A gente tem recebido aí vários WhatsApps, né? A gente deixa aí na tela aí a participação. O pessoal tem mandado aí foto, tem mandado participação, mandado um abraço. Então, mandar um abraço para todos vocês do Brasil inteiro que está sintonizando a Rede América e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Esses e outros programas estão disponíveis para você assistir a qualquer hora, a qualquer momento do dia. E agora a gente vai começar o nosso programa para manter a nossa vida saudável, né? Todo mundo quer viver mais, mas quer viver com qualidade de vida, com saúde. E a Carol Brasil é coordenadora do curso de nutrição da Univas, é nutricionista, atende na clínica dela, é especializada na área esportiva e hoje a gente vai falar para os amantes, você que é atleta, você que é atleta de fim de semana, você que gosta de uma academia, você que gosta do futebol. Você já parou para pensar que tipo de alimentação a gente deve ingerir antes do treino, pós-treino, durante o treino? Por exemplo, eu sou amante, pratico a bike. E depois que a gente pedala, a fome é estrondosa. Então, hoje a gente vai esclarecer todas as dúvidas aqui com a Carol Brasil. Carol, mais uma vez, boa noite. Prazer recebê-la no Sul de Minas em Foco. E hoje é um tema bem bacana, né? Hoje é nutrição esportiva. Exatamente. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos falar de um assunto gostoso, né, Lucas? Esporte é sempre bom, o nosso corpo precisa e a nossa saúde agradece, né, Lucas? Então, vamos falar de esporte. Ô, Carol, vamos começar assim. Para a pessoa, hoje, o ideal, né? A quem vai fazer a nutrição, a alimentação está sempre ligada aí também com essa parte prática esportiva, né? Hoje, qual que seria o ideal para a pessoa que pratica algum tipo de esporte? Quantas vezes ao dia? Que tipo de alimentação seria o ideal? Vamos começar para quem vai para a academia. Então, vamos lá, Lucas. A prática de atividade física, ela é ideal que seja pelo menos umas 4 a 5 vezes na semana, sempre acompanhada de um profissional que possa, né, te assistir e te orientar para que você tenha o mínimo possível de lesão. Mas o mais importante é que seja uma prática de atividade física que seja prazerosa. Então, muita gente às vezes me pergunta, né, Carol, quanto que eu devo fazer de atividade? Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é assim: eu preciso entender o que eu quero com aquela atividade física. É saúde ou eu quero ser atleta? E isso existe uma diferença muito grande. Quando eu olho, por exemplo, para um praticante de atividade física que vai à academia 3 vezes por semana, o meu olhar enquanto nutricionista é um. Mas quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa que é atleta, aí sim o olhar é totalmente diferente, porque são formas diferentes, inclusive, de prescrever dieta e, obviamente, que de tempo e quantidade de treino, Lucas. Mas se a gente pensar numa coisa mais recreativa, numa coisa para manter uma qualidade de vida, melhorar a saúde, eu sugiro aí algo em torno de 4, 5 vezes na semana, mas o mais importante, que tenha uma orientação profissional para que não haja nenhum risco de lesão em relação à prática esportiva. Ô, Carol, para quem vai na academia, por exemplo, a pessoa vai lá levantar um peso, ela vai fazer um outro tipo de atividade, né? Ela tem que ficar atenta à quantidade de peso que ela pode carregar, né? Exatamente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em aumento de peso, né, para uma hipertrofia, que é muito comum, né, que a gente veja, né, até mesmo para o processo de emagrecimento, eu preciso aprender a respeitar o meu corpo, quanto que eu posso, né? Então, eu sempre falo, aquele aumento de carga absurdo, isso não é recomendado, e eu bato sempre nessa tecla. Precisa ter assistência de um profissional de educação física, né? Então, o treino não é uma coisa banalizada, ele não pode ser uma coisa banalizada. Treinar, seja na academia, você, Lucas, que anda de bicicleta, alguém te orientou o tamanho do banco, a altura do banco, ela tem que acompanhar a altura ali da minha cintura, o quanto eu vou colocar o pé no chão. Eu não entendo muito de bicicleta, né? Mas eu sei que existe a postura, a altura, a distância do guidão Dependendo do para o que for, banco, você vai ter uma enfim. dor no braço, uma dor nas costas, viu? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente precisa entender? Que a prática de atividade física, ela tem que ser conforme uma orientação e, obviamente, respeitando os seus limites. Não adianta, né, você querer, eu quero crescer, eu quero emagrecer muito rápido, então eu vou aumentar a atividade física. Isso, muito pelo contrário, ele não vai te ajudar. Ele pode, sim, trazer sérios problemas de saúde, como, por exemplo, uma lesão. Ô, Carol, a pessoa vai para a academia.
o que você recomenda? Que tipo de alimentação você recomenda antes do treino? Ó, quando a gente pensa em treino de maneira geral, é muito comum que as pessoas façam assim para mim. A seguinte pergunta: qual é o meu melhor pré-treino? O seu pré-treino, ele começou ontem, né? Ou seja, é uma alimentação contínua, né? Tudo aquilo que eu estou levando ali em relação à alimentação, macronutriente, carboidrato, proteína, gordura e os micronutrientes, ferro, vitamina C, zinco, selênio, entre várias outras coisas. Mas, de maneira geral, o que é muito importante você entender? Quando você vai para a atividade física, vai para a academia, é importante que você tenha uma boa energia, uma quantidade legal aí de glicose, de glicogênio, que é o estoque que a gente tem de glicose, para que eu consiga produzir, para que eu consiga ter um bom desempenho no meu treino. Então, o que seriam boas indicações aí de pré-treino, por exemplo? Pão com geleia é uma boa opção. Você fazer o aumento, por exemplo, de consumo de carboidrato simples, né? Então, tem muita gente que me pergunta, mas pode doce de leite? Pode, não tem problema. Desde que prescrito por um profissional que consiga equilibrar isso dentro da sua dieta. Carol, eu treino no meio da tarde, eu almoço meio-dia e treino 2 horas da tarde. Se você teve um bom almoço, o seu almoço já é um pré-treino para você. Carol, eu treino bem de manhãzinha, 6 horas da manhã e eu não consigo comer nada. Faça uma boa ceia, aumente a quantidade de carboidrato que ela vai te ajudar no outro dia. Então, banana é um excelente pré-treino, geleia, frutas, pãezinhos, são boas opções de pré-treino, suco de uva, suco de laranja. Então, são alimentos que eu vou ter uma carga de carboidrato bem interessante e a velocidade, ela também vai ser importante, dependendo do período qual eu vou treinar. Meia hora antes do treino, uma coisa mais rápida, um suco de uva, por exemplo, um doce de leite, um pãozinho com geleia. Ah, eu vou treinar ali daqui a 1, 2 horas, 3 horas. Almoço seria uma boa refeição, Lucas. Agora, Carol, e o pós-treino? A pessoa chegou lá, treinou bastante, suou, perdeu muita caloria, mas chega em casa com aquela fome de leão e vai lá e abre e pede um hambúrguer ou uma pizza para casa. O treino foi tudo embora, o que perdeu, recuperou tudo ali no pós-treino. Não necessariamente, né? O pós-treino também, a gente sempre ouviu falar muito daquela proteína, né? Mas o que é importante ali também no pós-treino? Sim, a proteína, ela é importante, mas também é uma boa fonte de carboidrato para repor esse glicogênio que você perdeu, né? Então, a gente fala ali de uma reposição que eu preciso ter naquele momento. Então, se eu perdi, eu tenho que repor para que eu tenha uma boa recuperação. Mas, de maneira geral, um bom pós-treino, pode ser sim um sanduíche, desde que um sanduíche bem feito, né? Às vezes você está ali na sua casa, eu tenho um pãozinho, um hambúrguer natural que eu faço ali, não industrializado, né? Mas um hamburguinho caseiro, uma saladinha, eu não vejo problema nenhum. E uma coisa importante, Lucas, que sempre as pessoas me perguntam, Carol, posso comer de tudo? Pode, desde que bem prescrito. Se você tem um profissional que ele consegue encaixar ali na sua alimentação, dá para comer de tudo sem sentir culpa e não pode sentir culpa, mas principalmente fazendo esse equilíbrio. Mas muita gente questiona, tem que ser a proteína? Qual proteína? Tem que ser o whey, né? Não necessariamente. Pode ser um copo de leite, pode ser um iogurte, pode ser um pão com queijo, pode ser uma boa refeição, por exemplo, treinei logo ali umas 5 horas, posso jantar logo na sequência? Sem problema nenhum. O que vai interferir? Cálculo. Se o nutricionista fez um bom cálculo, equilibrou tudo direitinho, um pós-treino ele pode sim ser o sanduíche, ser talvez essa pizza aí, desde que o nutricionista consiga equilibrar isso dentro da prescrição. Lucas. Olha, e você que está acompanhando nosso programa aqui, está gostando do tema, tem dúvidas, pode mandar um zap para a gente, está aí na tela, 359-8853-9542, e pelo e-mail, se preferir também, o e-mail está aí na tela, pode chamar a Carol Brasil nas redes sociais, o contato dela também aparece durante a entrevista, pode ligar também na clínica dela, está aparecendo durante a entrevista o bate-papo, do nosso bate-papo acompanhando aqui, e você participa. Nos próximos programas a gente vem sempre esclarecendo mais a sua dúvida aqui. Nesse sentido agora, Carol, aproveitando deixa aí de quem fez um pós-treino. O futebol. O homem geralmente vai fazer futebol, vai queimar caloria lá, mas depois que termina, tem a cervejinha. O que isso pode ocasionar de transtorno para o homem? Porque com ela vem o tiragosto, né?
Isso é um grande problema, né? O meu problema talvez nem seja a cervejinha em si, mas sim o álcool que tem essa cervejinha, né? Tanto é que hoje tem muitas pessoas que optam pela cerveja sem álcool, né? É claro que depende muito também desse futebol, é um futebol recreativo, é mais aquele encontro que a gente sabe que tem, né? Às vezes o pós-futebol é até mais importante que o futebol em si, né? Às vezes ele fica lá de reserva, mas ele quer o pós-futebol, mas a gente Futebol sabe que é só sim, uma ideia, né? É é só mais a a ideia, né, confraternização Lucas? que é o importante. É só para ter a confraternização, e é exatamente isso que acontece. Mas, pegando esse gancho da cerveja, o que é muito importante as pessoas entenderem? O álcool, por si só, ele não vai ser interessante, principalmente para ganho de massa magra, porque, infelizmente, quando eu tenho esse consumo de álcool, seja ele logo no pós, ou seja ele de final de semana, eu vou ter algumas interferências nesse ganho de massa, desde piora de processo inflamatório até mesmo a competição ali em relação a esse ganho de massa. Mas o álcool, de maneira geral, ele não é indicado mesmo, a gente pede para que tenha ali uma reduzida e pensa, a gente tem que pensar, né? É um atleta de alta performance ou é uma atividade recreativa, né? E eu não estou fazendo apologia ao álcool, mas a gente sabe que é muito comum que exista, às vezes, um consumo mesmo que social de algumas bebidas que têm uma quantidade maior de álcool na sua composição. Mas pegando ali a questão do futebol, Lucas, quando eu penso em futebol, eu penso que são 2 tempos de 45, né? Então é uma atividade muito prolongada. Quando eu penso ali em cansaço, em fome pós-treino, é muito comum, né? No meio do meu treino eu tô morrendo de fome, né? O que isso às vezes acontece? Não comeu direito durante o longo do período até chegar na hora do treino e também durante ali o treino, na pausa ali, né, no espaço que tem dos 2 períodos de 45, também para não sentir essa fome extenuante, pode sim fazer o consumo de alguma coisa, né? Então a gente tem algumas bebidas à base de maltodestrina, né, que é um tipo de açúcar que ele ajuda a dar uma equilibrada, consumo de uma banana, de uma fruta, ajuda bastante. Mas esse pós-treino, regada, tira gosto e a cerveja, Lucas, aí fica um pouquinho mais É difícil quando a isso, não gente tem fala muito o de que fazer, não, né? controle, né? Aí é difícil, né, Lucas? Aí é difícil. Você aí de casa, tem alguma dúvida? Manda para a gente, 359-8853-9542 é o nosso zap, ou nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com. Pode também entrar em contato nas redes sociais, Facebook e Instagram, aparece aí durante a nossa entrevista. Agora, Carol, a gente sabe que uma prática esportiva que cresceu muito aqui, principalmente aqui em Pouso Alegre, né? Para quem não está sabendo, o programa Sul de Minas em Foco é gerado de Pouso Alegre, no sul de Minas. A nossa cidade tem pouco mais de 160 mil habitantes, é uma cidade polo aqui do sul de Minas, onde fica a sede da Rede América, vai para todo o Brasil, através do satélite, também pelo YouTube, em todo o mundo, né? Aí já não é nem Brasil, já é no mundo todo, através da plataforma do streaming do YouTube. E a gente sabe que aqui na nossa região o esporte do ciclismo cresceu muito. Então, assim, são pessoas que percorrem aí uma média de 20, 25, 30, 40, até 60 quilômetros num único dia. Qual que é o tipo de alimentação essencial para quem pratica esse esporte? Legal, excelente a sua pergunta, Lucas, porque é muito comum a gente pegar alguns praticantes, né, de atividade física que envolva a bicicleta, e principalmente que tem aqueles percursos mais longos, é muito comum, às vezes, o pessoal passar mal no meio do caminho, né? Então, sente fome, sente tontura, eu vou pedalar, não vou comer muito. Então, isso não é interessante, tá, Lucas? Então, de maneira geral, antes de treinar, uma boa fonte de carboidrato, tomar um bom café da manhã, caso você vá de manhã, que é o mais comum que aconteça, mas o mais importante, Lucas, é consumo aí de pequenas refeições hipercalóricas ao longo do trajeto. Paçoquinha é uma boa e interessantíssima refeição, porque eu vou ter gordura na composição, gordura boa, vai me ajudar aquela glicemia a não subir muito rápido e a cair muito rápido, e a paçoquinha tem açúcar, e o açúcar, então, vai me manter esses níveis aí que eu preciso de glicose um pouquinho mais estáveis, tá? Melzinho, aquele mel que a gente compra de sachêzinho, é uma excelente opção. A própria banana, eu gosto muito da banana, que é uma fruta muito versátil, né? Que ela tem uma quantidade legal de carboidrato e não é uma fruta que tem um peso muito grande no sentido de sentir aquela sensação de empachamento. Mas o que é muito importante? Quando for um percurso muito longo, tentar ali a cada 1 hora, tentar consumir refeições pequenininhas, mas principalmente que tem um grande valor calórico, né?
Então, são essas que eu te falei, tentar mesclar para ajudar. Uma coisa muito importante, Lucas, para quem pratica essa atividade da bike, o próprio futebol, né? Que são atividades que têm um período maior e que o gasto calórico e a sudorese é extremamente acentuada, é a hidratação, tá? Então, colocar bastante água ali, o percurso todo, pensando na bike, né? O percurso todo, tentar fazer o consumo de água, porque a falta de água causa as cãibras. Então, às vezes, muita gente me procura. Ah, Carol, eu tô com muita cãibra. A gente regulariza ali a hidratação e isso já é uma melhora enorme quando o paciente tem essa queixa, tá, Olha, tá Lucas? aí, então a Então, dica o da Carol. importante é Então, no isso. caso, para quem pratica o futebol, o ciclismo, deu a cãibra, pode saber que está faltando água, né? Exatamente, uma das causas poderia ser essa, provavelmente, né? Desidratação e cãibra, elas estão ali de mãozinha dada. Bom, Carol, hoje nosso tempo está muito curto, né? Já está chegando ao fim. Nós conversamos hoje sobre essa parte física, né? A alimentação para quem pratica esporte. Com certeza, o pessoal de casa vai mandar pergunta aí no próximo programa. A gente vai acabar entrando um pouco nesse assunto também. Se você se interessou, pode mandar as perguntas. O nosso e-mail é o suldeminasemfoco@gmail.com e o nosso zap é o 359-8853-9542, 35 é o DDD aqui do Sul de Minas. Carol, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, esclarecendo as dúvidas aqui do nosso público. Imagina, Lucas, eu que novamente agradeço, eu sempre gosto de falar sobre isso, e eu acho que esse tema de esporte é um tema que, assim, a gente ficaria aqui uns 4 programas falando sobre isso. Então, mandem as perguntas de vocês, as dúvidas, o que nós pudermos ajudar, a gente está aqui à disposição. Certo, Lucas? Certinho, Carol, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas aí para o nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com, ou pelo WhatsApp, hoje é mais prático no WhatsApp, 359-8853-9542. Carol, até a próxima. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já já a gente volta com outro tema aqui no Sul de Minas em Foco.